sabe? Se a gente tiver uma consciência bem clara disso que a gente está cantando, eu acho que vai fazer um grande sentido para a gente não apenas queimar por Jesus, mas ter essa aliança com Jesus, ter a aliança com o depósito do que Jesus colocou nas nossas vidas, do privilégio que Ele depositou nas nossas vidas pelo Seu Espírito, para que a gente devolva isso para o corpo dEle, para que a gente brilhe a luz de Jesus diante dos homens, porque esse mundo é tão cruel, é tão doido, porque Ele nos ensina a reter, Ele tem uma natureza hedonista, onde a gente tem que ter para o eu e não para o nós, enquanto que se Cristo for tudo que Deus pode nos dar, porque Cristo é tudo, e Ele é suficiente, então eu acho que nós vamos começando a entender o propósito, a beleza de ter recebido há 2000 anos atrás, e sermos aperfeiçoados. Os antepassados estão sendo aperfeiçoados conosco, desde Abraão, até Moisés, Noé, todos eles estão sendo aperfeiçoados, porque recebiam a visitação, e hoje nós somos a habitação. Eles recebiam uma visita, e hoje você é a habitação. E é tão complexo você ler a palavra de Paulo, que diz assim: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor, o Cristo, que a gente está cantando aqui, que nos abençoou em Cristo, nas regiões celestiais, com todas as bênçãos, repitam comigo, todas as bênçãos. É difícil, sabe por quê? Porque é na região celestial, então amanhã nós vamos ter lá um Exu boleto naquela gaveta, nós vamos ter um negócio, uma luta, amanhã não, é depois de quinta-feira, pastor, até quarta ainda, a gente vai esperando um milagre, mas se esse milagre for o que for te salvar, e não o Cristo que já nos salvou, então nós estamos entendendo errado, sabe? Vocês estão numa casa que não está querendo te fidelizar em quatro paredes, num ministério para a gente se encontrar em escala. Eu conheço o pastor de vocês no meu coração, eu conheço os líderes dessa casa. Na verdade a gente é só um ponto de partida, assim, doido para ir para outro galpão maior, para um lugar maior, para que vocês possam verdadeiramente brilhar a luz de Cristo diante de todos os homens aí fora, sabe? Louva a Deus por estar aqui, de uniforme, overflow. A minha esposa, a gente sentou ali agora, e ela pegou na minha mão assim e falou: eu te amo. Por que será, né? Besteira, bobagem. Mas eu já falei isso aqui, acho que pela estatura dela, o sangue circula muito rápido, então ela faz as coisas assim meio, né? Fomos lá, compramos aquela poltrona, compramos aquela mesa, né? Foi difícil demais montar aquela mesa, deu até uma bolha assim no dedo, mas é tão bom quando você para no processo e fala: tá fora do propósito. Vamos lá, alguém. Sabe por quê? O pior sucesso que a gente pode ter é fora do propósito. Você pode ganhar rios de dinheiro e você pode não acessar o rio de Deus, e isso é muito perigoso, isso é muito terrível. E isso não significa que Deus nos chamou para sermos pobres e coitadinhos e vitimistas e fatalistas e ficar ali esperando uma migalha, nunca. Pelo contrário, pergunte-se a si mesmo no que você é especialista e quais os problemas que você está disposto a resolver de uma sociedade. E isso vai determinar o seu bem, isso vai determinar a sua estatura financeira. Agora, existe algo que nós todos carregamos que não é sobre você ser especialista, é sobre você se arrepender e se render e estar à disposição de um rei que tem cetro e espada nas mãos, mas também veio e segurou uma bacia, uma toalha. Vamos lá, alguém, você está aí ou não? Já começou faz tempo o overflow, vocês estão mudando? Vocês estão sendo transformados? Porque se a gente chegar na quinta-feira e começar a fazer tudo igual, se a gente chegar na quarta-feira e nada mudar, a gente precisa rever. Isso aí era na outra paróquia, aqui não. Isso era quando você estava na outra paróquia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos estão aqui de 3 meses para cá? Por favor, levanta a mão só para eu ver. 3 meses para cá.
6 meses para cá. De 6 meses para cá, chegaram agora. Quem está aqui há um ano? De um ano, quanto está aqui? Gente, mais de um ano. Vocês estão me ouvindo? Não é porque tem gente que não levantou mais de um ano. Eu falei, mano, o cara não está aqui. O cara ele não está, mano. Só o corpo dele está aqui, está brisado assim, ó, está olhando para o horizonte. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu amo ter muitas mensagens para pregar, porque a gente não escolhe nenhuma, sobe aqui apavorado, desesperado e coloca o nosso nome à prova para que a gente vá para a cruz e morra e Cristo apareça. E se precisar a gente não pregar, porque a gente não está precisando de mais uma mensagem, sabia disso? Nós estamos precisando ter a revelação do que já foi pregado e a gente começar a governar nossa família, começar a ser um homem, uma mulher de estatura em Cristo Jesus. Vocês estão aí ou não? Esse mundo lá fora nos fidelizou a buscarmos bênção, enquanto foi depositado em nós todas as bênçãos. E é porque mistura, né? Não, o cara é abençoado. O que você entende com um cara ser abençoado? Ah, meu vizinho é abençoado, pastor, ele nem é crente, ele nem conhece Jesus, ele é de outro negócio feio, pastor. Aí você vai ver, o homem tem um monte de bens, ele tem uma casa melhor, e se der um pouco de inveja, vai ler Salmo 73 de Asaf. Tive inveja dos meus inimigos, tive inveja. E daí depois você vai perceber que ele se converteu ali na confissão dele. Ninguém confessa inveja, né, gente? Eu tenho mesa há uns 30 anos com muita gente, e inveja ninguém fala, pastor, vamos ter uma mesa aí, ô Vande, melhor Vande que pastor, né? Ó, minha voz está muito médio agudo, se puder tirar esse médio agudo aí para mim, valeu. Tá saindo pelo nariz aqui, tá horrível, me ajuda aí, obrigado. Já estou coçando aqui. Começou o que? Ficar quieto aí. Deixa eu falar uma parada para vocês, eu trouxe a família toda aqui hoje. E sabe o que eu achei legal? Achei muito louco. Isso é muito importante, tá? Porque o pastor de vocês é assim, os líderes dessa casa são assim. A gente não é fake. A gente de verdade, quando prega sobre overflow, é porque a gente busca isso e está vivendo isso no melhor culto de segunda-feira. E minha família está aqui para testificar isso, para ser testemunho do que eu estou falando. Eu não cultuo a Deus em 2 horas de domingo, porque nós não venceremos guerreando aos domingos. Vamos lá, alguém. A gente não vai crescer na estatura de Jesus apenas 2 horas de um domingo, ou 4 horas, né? Um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. Não, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é sobre o que você tem de posse. Jesus quer que você seja douto e conquiste, está tudo bem sobre isso, mas aqueles que estão queimando por Jesus, eu quero aqui, até testificar aqui, o louvor está cada vez mais no flow, está muito massa, está muito bacana. Quando eu entrei aqui eu falei, cara, houve um overflow do louvor, né? Já que falou da mídia, eu vou falar do louvor. E vou falar a real, Vande, 2. Você quer usar meu óculos? Vai ficar bonito. Quanto mais a gente não tiver o controle da parada, é muito massa. Presta atenção para você ver, as coisas mais ensaiadas assim, a gente já sabe, já meio que... Mas quando a coisa está parada assim, está todo mundo na dependência, colocou o nome na cruz, podemos passar vergonha a qualquer hora, presta atenção no óleo que está sendo derramado. Vocês estão aí ou não? Então eu louvo a Jesus porque a minha família é assim. Eu crio os meus filhos, né, e tento conduzir a minha esposa. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Mas nessa dependência, nesse culto de overflow, nunca eu posso me satisfazer. Eu tenho sempre algo para buscar, eu tenho sempre fome para buscar. E às vezes a gente não tem fome, a gente não tem sede. Mas de verdade eu quero testificar isso com vocês. Essa é uma casa que vive isso. A gente não traz uma boa mensagem para cá, mesmo porque eu tenho um monte. Eu já preguei nos últimos 3 domingos direto. Eu não quero pregar a mesma mensagem, a não ser que Deus fale, que Deus testifique. Então a gente fica nessa guerra, a gente fica nessa luta para quê? Para ter uma boa mensagem? Não, é para não atrapalhar o flow de Deus, porque o over, ele tem flow de Deus. É de Deus, não é do homem. Nós estamos atraindo, não controlando. Vocês estão aí ou não? E a partir daí, essa atração, ela precisa nascer do interior.
porque senão a gente vai fazer igual antigamente. Vocês lembram quando Diante do Trono estava bombando? Aí tinha aquelas músicas, né? Até hoje vocês cantaram uma aí, né? Quero beber. Então, era uma época em que a gente ia nas igrejas, até o rol da Ana Paula Valadão as mulheres faziam. Na hora certa, no momento certo, falei, vai vir. Ela, meu Deus, velho. E aquilo era um Ctrl-C, um Ctrl-V, assim, era um negócio estranho. Mas de verdade, nos trouxe até aqui. Eu honro todas essas estações, sabe? Agora, uma casa de filhos que dá prazer ao pai, que dá alegria ao pai, é a casa dos filhos que crescem, é a casa dos filhos que se desenvolvem, é a casa dos filhos que às vezes não têm vontade, mas submetem a vontade da sua alma, a vontade do seu espírito, que é um com Deus. E assim nós vamos buscando o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente vai lá, compra uma poltrona, massa. Filho, você trabalha sentado o dia inteiro, vamos comprar uma boa poltrona, vamos comprar uma mesa e tal. Mas assim, por dentro, deixa ela. E orando e testificando, eu falei, olha, dá para fazer sua sala, dá para fazer assim, mas posso falar? Está fora do propósito, tá? Está fora do que Deus está chamando. Para quem não nos conhece, a gente pastoreou na mesma igreja durante 11 anos. A gente estava lá desde 2012. E de 7 meses para cá, Deus nos levou para uma cidade do lado de São José dos Campos, chamada Jacareí. E nós iniciamos uma poema lá. E nós estamos no hotel ainda. Nós somos uma irmãzinha pequenininha, um bebezinho. E está muito legal. Domingo passado, na verdade a média de criança é 44 crianças por culto no hotel, 120 e poucos adultos. E orem por nós, para os missionários, que nós estamos, né, buscando a face do Senhor. E eu falo com a galera lá na igreja o seguinte, porque o pessoal eles vêm pressionar a gente, pastor, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um prédio, a gente precisa de um local. E cara, de verdade, é claro que a gente precisa de um local, mas eu venho de uma paróquia onde a gente serviu o local tem que servir a família espiritual. Vocês estão num lugar que vocês não estão servindo o lugar. Já está pequeno aqui, nós vamos ter que ir para outro lugar? Claro que sim, mas o lugar sempre está servindo o corpo, o organismo vivo que é o corpo de Cristo Jesus, a família espiritual, a casa de filhos. Então vocês estão no melhor lugar que vocês podiam estar, na melhor hora que vocês podiam estar, na melhor família que vocês podiam estar. Não estou puxando sardinha para lado nenhum. Eu tenho um compromisso com o meu pai, e o meu pai apresenta os outros filhos dele e a gente começa a andar juntos. Vocês estão aí? Então eu testifico isso com a minha família, essa paixão por Jesus. Quando eu saí de São José dos Campos, da poema de lá, né? Quero agradecer aí a galera que veio de São José dos Campos. Tem um que desviou da casa de filhos, foi para lá, gente. O que é? O pessoal está ali, bacana. Mas sabe, o que eu ia falar, psicóloga? Puxa vida, o que você ia falar? Quando eu saí de São José dos Campos, eu não obriguei os meus filhos a irem para Jacareí, a não ser que a gente fosse para um lugar muito distante. Eles ainda não trabalham, não têm meios de se sustentarem. Mas eu falei para eles, vocês têm que ouvir a Jesus, o chamado é do papai e da mamãe. Falei como pastor, aí depois eu falei, como pai, eu gostaria que vocês fossem comigo. E deixei, sabe, porque eu não estou criando os filhos para servir no meu ministério, eu estou criando filhos para amarem a Jesus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Enquanto você pode lançar um fundamento ali, eles não têm que quererem. Você vai lá e fala, é esse o caminho. Porque você ensina você não manda, você anda com ele no caminho. Aí depois, não tem mais como você obrigá-lo. Você ensinou no caminho, permita ele responder ao chamado dele para Jesus. Sabe, vocês estão aqui numa casa de líderes que está permitindo vocês responderem a um chamado do alto. E não tentar adequar. Você é bom em quê? No que você é bom, Vitão? Fala aí para mim, no que você é bom, porque daí nós vamos enquadrar aqui, e nós vamos para a cidade. Não, Deus tem dado crescimento para famílias espirituais que estão prontas para pastorear, para amar, para governar, com bacia e com toalha nas mãos. A gente não tem método, a gente não tem, vamos ganhar
válido para... Não, Deus dá o crescimento para quem está maduro para cuidar. Estão aí ou não? Deus dá o crescimento. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo um crescimento. Vocês estão aí? Ixi, eu estava em Amós, agora eu estou em Obadias. Jesus, me ajuda aqui. Amós capítulo 9, 11 diz o seguinte: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e a reerguirei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencerem. Declara o Senhor que realizará estas coisas. Amós, ele vem dizer de um tempo em que iria ser restaurado a tenda caída, a tenda simples de Davi. Sabe, os templos foram todos erguidos, muitas coisas foram suntuosas, mas na verdade, um dos reis mais proeminentes de Israel, que foi Davi, ele deixou a presença de Deus acessível para todos. E é desse cetro, é desse governo, é dessa dinastia em que Jesus vem e ele estabelece o reino dele para todo o sempre. Sabe o que Guaratinguetá espera? Não é uma boa igreja, são filhos convertidos que dão acesso de volta ao Pai através de Jesus, o Filho de Deus. A tenda caída de Davi. Salmo 78, 70 vai dizer que Davi, ele governou com o coração íntegro. Vocês estão sendo ministrados todo o tempo sobre isso. Nós temos que discernir o que está acontecendo interiormente, para que depois, o que a gente colocar as mãos, para depois, o que a gente for fazer e expressar, isso seja aprovado por Deus. Então a gente está ali, igual Davi, assim, ó, eu preciso ter um coração inteiro, um coração íntegro. E aí o texto vai dizer assim de Salmo, que com mãos habilidosas ele governou, com mãos habilidosas ele julgou, ele foi um grande rei de Israel. E aí já não é mais apenas um coração, porque a gente tem esse negócio, cara. Não, Deus conhece meu coração. Cara, mas e aí? Você se habilitou, você se capacitou, você cresceu, porque o overflow de Jesus chegou. Se a gente ficar, assistir, tá legal. Mano, foi bom, hein? Nota 8, Sampaio. Top aí, pastorzão, tamo junto. Que tamo junto de onde, se a gente não cresceu, se não houve uma explosão, se não houve um overflow genuíno? Porque o genuíno não é aquele que a gente apenas chora e clama e canta, e o van de dois ali conduzindo, e a gente, cara, tá demais a minha casa, e aí amanhã ou depois a gente queimou por ele, a gente o adorou, mas a gente não fez uma aliança. Aí a gente não respondeu à aliança. Então o overflow, o verdadeiro e genuíno que Deus está derramando nessa casa, é de homens e mulheres que eles querem crescer, ainda que doa, ainda que tenha ali suas turbulências, ainda que tenha ali as suas lutas. Nós não podemos nos amoldar ao padrão. Qual é o padrão lá? É a gente ter. Quem é que cresce lá fora? É quem tem. E quem é que cresce aqui dentro? É quem expressa aquilo que recebeu, é que expressa aquilo que houve mudança interior. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Deixa eu falar uma coisa para você, uma pergunta boa para você levar para sua casa. Cada mensagem derramada aqui, cada toque fresco do Espírito Santo aqui, você devia de chegar em sua casa e falar assim: Espírito Santo de Deus, o que eu preciso deixar de fazer e o que eu preciso começar a fazer. São duas perguntas tão simples, que pode trazer tanta mudança, que pode trazer uma colheita tão maravilhosa para a sua vida. E aí a gente vai começando a entender como é genuíno o que nós estamos fazendo nessa casa, como é maravilhoso. Não há um interesse na noiva, nós estamos adornando a noiva porque existe um noivo que está vindo. Existe um noivo que está voltando.
E Ele nos ama e nos capacita a poder cumprir o nosso propósito aqui. É tão pouco, fala a verdade, é tão pouco, 80 anos, 90 anos. 90 eu estou falando para os que estão na academia e estão comendo direitinho. É 100 anos, é muito pouco, gente. E graças a Deus que nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. Então tem muita coisa aí para rolar. Tem uma vida eterna para viver, e ela já começou, porque Ele não errou em nos dar uma alma, um corpo. Vocês estão aí? Então qual é o propósito dos overflow? Qual é o propósito de quem está explodindo por Jesus? É nós mostrarmos uma estatura lá fora. Porque quando Samuel foi lá com o seu chifre ungir o novo rei, porque Deus rejeitou o que Saul fazia, Deus rejeitou as obras e Saul. E aí Deus fala assim: ei, não unge esse, não unge esse. Ei, Samuel, você está viajando, cara. Eu estou falando na versão, né, primeiro Avande, tá bom? E ele diz assim: mas Samuel, você viaja, cara. Você olha o exterior. O homem vê o que? O exterior. Por isso é que não dá para a gente ficar na primeira parte do Salmo 78, 70, que diz assim: Davi governou Israel de coração puro, de coração íntegro. Porque não basta apenas o coração íntegro, porque se o homem vê o exterior lá fora, como é que ele vai ver apenas o seu coração? Overflow, coração limpo, coração íntegro, mas depois há uma exposição, há uma manifestação da santidade que Deus está fazendo interiormente, há uma manifestação externa lá fora do overflow. Ou seja, você é testemunha. Atos 2 veio para que a gente fosse o quê? Testemunha do que Jesus está fazendo em nós. Vamos lá. Sabe, eu não sei qual a sua experiência, se você veio de alguma outra paróquia, ou se você aceitou Jesus e entrou aqui. Quem aceitou Jesus e entrou aqui pela primeira vez? Por favor. Olha que bacana, quanto crente antigo. Então vamos mudar a mensagem. Eu vim sem esboço. Marcos capítulo 6. Aí tem várias coisas que Jesus fez lá. Jesus, ele usa barco o tempo todo, sim ou não? Não é massa? Ele chama uns caras que eram pescadores. Então o barco está muito presente naquela cultura, sim ou não? Barco é maravilhoso naquela cultura, porque os pescadores usavam o barco o tempo todo. Jesus vem, ele entra num barco, ele prega dentro de um barco. Jesus vai para o outro lado do mar, ele prega lá, ele expulsa demônio. Inclusive antes dessa história aqui de Jairo, se você ler um pouquinho lá, Marcos capítulo 5, vai falar lá da cura do Gerazeno ou do Gadareno, sim ou não? Vocês lembram disso ou não? Gente, vocês estão aí comigo? Vocês lembram disso? É muito massa, né? Então Jesus, gente, entra no barco dos caras e fala: passa lá para o outro lado do mar. No meio do mar, uma tempestade enorme, sim ou não? Tempestade violenta. E aí ele chega lá, o cara está lá com as mãos para trás, aquele negócio todo, né? Fala: Deus me livre, pastor, sangue de Jesus, pastor, isso aí é para vocês, pastor. Não, isso é para você que tem o Jesus Cristo aí pelo Espírito Santo de Deus. Não vai pagar pau para demônio, não vai ficar com esse negócio de não dormir porque eu vi vulto, o cachorro está falando comigo. Isso não é para filho de Deus, não. Fica ligado que isso aí não tem nada a ver com a nossa família espiritual. Vocês estão aí ou não? Então, se você estava assim, hoje foi o seu último dia. Seu último dia, porque aqui habita um Espírito, um único Espírito, é o Espírito Santo de Deus. E você vai dormir à vontade, você vai desfrutar de um sono do justo. E aí vai, nessa história aqui, Jesus vai lá e começa a conversar um pouco com o demônio. Daí foram outras igrejas lá, né, da paróquia do meu amigo lá. Eu queria, lembrei, cara, eu não sabia sua história. Você foi contar pra mim hoje, mano. Eu ia até cantar aqui, deixa pra lá, ele tá gravando, daí fica. Aí, o que os caras fizeram? Pegaram essa entrevista que Jesus fez com o cara: qual é o seu nome? E o cara diz assim: Legião. Então aí pegaram aquilo lá e falaram: olha, Jesus entrevistou. Daí está entrevistando até hoje lá. Meu Deus do céu, dá licença. Mas tá bom, graças a Deus, Deus liberta, Deus cura, Deus traz de volta. Parece até comigo, muito massa. Ele é mais bonito, né? Ele não tem esse nariz todo.
Mas olha só uma coisa. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: Jesus se importa. Eu não sei o que você já fez em paróquias passadas, se Deus quer que você faça de novo ou não, mas você está numa casa que a gente não está com interesse no seu dom, nas suas habilidades, antes do coração íntegro, antes do crescimento, da maturidade, da estatura de você ser um adorador. Eu não sei se você percebeu que Jesus não está procurando adoração, sim ou não? Ele está procurando você. Então não dá para você adorar sem você ser dele. Não dá para você adorar sem você. E o barco, o tempo todo ali com os pescadores, com Jesus, ele aponta para o seu ministério, ele aponta para um ministério. O carpinteiro nasce e é colocado numa manjedoura de madeira. O carpinteiro começa a crescer. Eu fico imaginando Maria e José olhando, conversando sobre o menino, falando: o menino está hábil, hein? Olha os fundamentos que está fazendo. Olha, ô Zé, tem que atualizar o LinkedIn do moço. Tem que deixar no hype. Eu fico imaginando a conversa do Zé e da Maria, e o Zé falando assim: ele vai fazer uns fundamentos lá em Jerusalém, uns palacetes, porque carpinteiro não faz móveis, tá, gente? Amém? Não é marceneiro, é carpinteiro, trabalha com fundamento, trabalha com estrutura. Aí eu fico imaginando o José falar assim: amor, acho que é melhor a gente colocar ele para fazer uma pós em cálculo estrutural. Porque ele é o cara, ele é o salvador, então ele precisa ser bom naquilo. E de verdade, o carpinteiro, ele sai de uma manjedoura e começa a ir para os barcos. Aí o pai e a mãe já devem ter ficado confusos ali. Depois você tira a minha heresia, põe a sua e vamos lá. Olha só uma coisa, presta atenção aqui. Ele saiu, atravessou o mar, quase morreram. Fico imaginando os pescadores com a mão grossa ali. Os caras são bons de água, sim ou não? Os caras são bons de ver o vento, sim ou não? Os caras são bons de prever as coisas, sim ou não? Pô, pescador bom não se arrisca. E eles gritam: mestre, não te importa que morramos? Jesus acorda. Vai lá e vem aquela frase famosa: quem é este que até o vento obedece, que até as tempestades obedece, que até o mar acalma? Vocês estão aí ou não? E ele vai lá e começa a entrevista, lá na paróquia do irmão: quem é você? Qual é o seu nome? Quanto tempo está aí? Não sei o que. Aí ele diz assim: não, a gente não tem nome, nosso nome é Legião. E aí, como os demônios são geográficos, deixa a gente ficar aqui nessa região. E aí eles olham uns porcos lá e falam assim: permita que a gente entre nos porcos. Jesus permite. E assim nasceu o time que não tem mundial. Entendeu? Desculpa aí, gente, desculpa, não podia perder essa piada. Foram vocês que decidiram trocar o mascote de periquito para porco, então não vem falar comigo. E eu acho que essa maldição começou lá. Para mim é minha revelação. E cara, é muito louco, porque sabe o que Jesus fez? O cara ficou liberto e falou assim: eu vou te seguir aonde o senhor for. Aonde você está indo? Jesus olha para ele e fala assim: calma, você precisa ir para um seminário. Sim ou não? Calma, você precisa passar pelos 12 passos agora de descontaminação, de detox gospel. Sim ou não? Ele fala assim: cara, vai lá contar para as 10 aldeias a sua libertação. O que aconteceu com você é mais poderoso do que você vir agora comigo. E vai embora. Jesus passou por uma tempestade naquele ministério de madeira, e ele volta por causa de uma pessoa. O overflow na sua vida às vezes será por causa de... pode ser a sua sogra. Por que eu já pioro já a situação logo? Porque a gente dá muita risada, mas na última ceia que ele olha para os 12 e fala assim: ah, como eu ansiava comer com vocês essa última Páscoa.
tinha um lá que ia traí-lo, sentado na mesa dele. E a gente veio de paróquia que fala assim: esse é o melhor culto que tem. Esse é um culto que a gente precisa até mudar a roupa, não precisa mudar. Não, na mesa da última ceia dele, o Judas que ia traí-lo recebeu honra dele com um pedaço de pão molhado. Vocês estão comigo ou não? Porque o overflow faz isso com a gente, cara. O overflow fala de uma medida a mais, que não cabe mais. Eu estou amando tanto a Jesus, tanto a Jesus. Jesus, mostra logo qual é o meu ministério. Mostra logo quem é essa pessoa que eu estou a fim de passar por uma luta, uma tempestade. E eu sei que meu ministério não vai afundar, porque o Senhor está no barco comigo. Está aí ou não? E aí ele volta, e quando ele chega lá naquela outra margem, daí ele encontra uma grande multidão. E aí o texto vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus vai com você. Não é overflow de foi bom, hein? Saudade, hein? Eu venho de uma paróquia que eu via Jesus assim de uma forma overflow apenas nos retiros de carnaval. Isso é minha experiência, não precisa ser a sua. Se você via overflow todo dia, maravilha. Mas eu falava, cara, vai pregar o bispo não se das quantas, vai pegar o bispo, cara, esse retiro, hein? E aí a gente ia lá, a gente era cheio e era legal, né? E a gente olhava para as meninas, olhei uma menininha lá, né? Eu falei, nossa, é a mais bonita da igreja. Daí eu falei, Jesus, perdoa, perdoa. Aí casei com a moça em 99. Vamos fazer 25 de casado esse ano. Mas aqui, o cara, ele era um chefe, um líder da sinagoga. Sabe quem era esse cara aqui? Sampaião. Eu vou ditar a regra, quem é que vai pregar nessa conferência? Porque ele era o líder da sinagoga, era atributo de um líder. Ele decidia quem ia pregar na conferência, ele decidia quem ia... Pensa num cara de prestígio, pensa num cara que ele jamais sairia do seu status, da sua postura, para ir atrás de um judeu, vestido como um judeu qualquer, porque ele precisou de um beijo para ser reconhecido entre os 12, sim ou não? Então esse cara, ele desceu, meu. Pra você ter ideia, a sinagoga naquela época, ela julgava casos. Além de julgar casos, ou seja, como um tribunal, ela também servia como um lugar para definir políticas na cidade. Vocês estão aí? Pensa na estatura do cara. O cara corre até Jesus, porque ele está com problema em casa. Bem-vindo à casa de filhos. Não queremos suas mãos, seu dom, seu ministério, o que você fez, que barco que você andou, se era lancha, se era iate, se tem problema em casa, nós vamos junto e resolver o problema em casa. Vocês estão aí? O cara largou tudo. Eu estou com problema lá, Jesus. Jesus falou assim, eu vou contigo lá, ô Jairo. Eu vou contigo, vamos lá. Porque esse tipo de família que você entrou, não dá mais tempo de você ir embora, porque a verdade, quando ela entra na gente, não cabe, não tem volta, não tem jeito mais. Por isso que eu falei da minha família, não dá para chegar e dar uma boa mensagem aqui, que tem várias. Não, é sobre nós não nos importarmos tanto com o ministério, quanto com a nossa aliança com Deus, com a nossa intimidade em relação com Deus, para que depois, se assim Ele aprovar e testificar no corpo, a gente ir lá e fazer o que tem que fazer. Vocês estão aí ou não? Um cara deixou de fazer tudo o que ele fazia, com toda a sua reputação, porque ele tinha um problema em casa. Eu não sei você, se está tudo bem na sua casa, mas não estamos interessados no seu barco. Nós queremos ser família espiritual com você. Overflow é de uma família espiritual para uma cidade. Não é de um evangelista, é dos 5 ministérios que fluem na casa de Deus. Eu amo esse lugar, porque não é o pastorzão,
Não é às vezes as pessoas põem nós lá, a gente nem quer, né? Às vezes põe nós lá, pastor, e aí, não sei o que, ó, o pastor chegou. Aí você quer dar risada na piada dos irmãos, o irmão para de rir, fala, pastor. Não, qual foi a piada? Não, nada, pastor, nada, para de rir. Nós não queremos isso. Em nome de Jesus. Eu vou pular a parte da mulher, do fluxo de sangue, e nós vamos continuar no 35. Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Overflow tem milagre pra gente. Sabe por quê? Porque à medida daquilo que você acha que morreu, porque os da sua casa vieram falar, para de incomodar o mestre, para de, mano, esse rolê não é para você, mano, já deu, já foi. Vai ter milagre para a gente poder mostrar lá fora, transbordando na nossa vida. Eu não sei se você parou para pensar que tudo que Deus faz, Ele não faz para desperdício, sim ou não? Então se Ele nos deu uma vida que ela é abundante, é para repartir, eu já falei isso aqui, é para compartilhar. E começa nos nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, e com quem Deus acrescentar. Quando Ele é o centro de tudo e não o primeiro, porque se Ele é o primeiro um dia, no outro dia Ele não é, porque você vai querer dar prioridade para o trabalho, para o foco, mas quando Ele é o centro de tudo, Ele te capacita a você ser excelente em tudo, pelo Espírito dEle. Então, pode vir pessoas da casa, pode vir pessoas da família espiritual que não estão entendendo o que está sendo derramado aqui. Se disser para você, olha, o seu milagre não vai chegar, o seu não vai chegar, o seu barco vai afundar, fique tranquilo, porque Jesus falou, eu vou com você, eu estou no seu barco. Vocês estão aí ou não? Eu vou finalizar. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, repita isso por favor, não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo. O amor de Deus é o próprio Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo de Deus. Se você se relacionar com o amor de Deus, se você perguntar para Ele, olha, eu estou ficando com medo, olha, o Senhor conhece meu coração, você começa a falar de coisas que Ele já sabe. Jesus não fez caso do que falaram. Jesus não faz caso do que falam com a gente, cara, que nos tiram do propósito, porque isso aqui era para a glória de Jesus, era para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E não deixou, não tenha medo, tão somente creia. Olha aqui uma coisa, não confunda o crer apenas distante, porque o nosso crer, ele não é apenas, eu creio que Deus existe. Não, eu creio, mas eu tenho fé nisso, eu opero a minha vida toda nisso, eu empenho os meus movimentos nisso, não no culto apenas, mas no melhor culto de segunda-feira, quando eu abro os olhos, eu falo, Jesus, eu quero governar, eu não quero sobreviver. É uma fé que Ele opera em nós, autor e operador, consumador, Ele que opera. Então não é na força do seu braço, é na sua rendição. Quando você fala assim, não tenho fé para isso, eu não estou alcançando isso, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, vem aqui, opera essa fé em mim, aumenta essa fé em mim, para que eu possa não anular, não auto-sabotar o que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha família, no meu ministério. O mundo está doente lá fora. Se nós homens, se nós mães, se nós não governarmos os nossos filhos, vai ter um doente governando, vai ter um doente falando para a gente que não dá, que não pode, que não é. E Jesus não fez caso, e ainda olha e fala, não tenha medo, tão somente. Entendeu o que é crer? Crer é a medida de nos arrepender e falar, eu não estou conseguindo, vem aqui, opera essa fé em mim, me ajuda. Vamos lá. Então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas apenas dorme. Presta atenção aqui. Ele chegou, depois de libertar um endemoniado, tinha uma multidão. Logo depois,
quando ele começa a receber notícias ruins, ele não faz caso, mas ele começa a separar. Ele começa a andar, Pedro, Tiago, João, vem comigo vocês. Vamos lá. Isso é revelação para a sua vida, porque às vezes não dá para você andar com uma multidão se ela não está entendendo a revelação do seu propósito. Tem pessoas de Deus dentro de um lugar desse com diferentes estaturas, na própria casa. Busque testificação, busque homens e mulheres de Deus que estão dando fruto de justiça, porque o fruto cai do lado da árvore. As pessoas que falam do seu fruto estão tentando jogar longe, cuidado. Ninguém fala do seu fruto. Meus frutos estão todos sentados ali, ó. É muito massa. Então, ele já começa a selecionar aqui, ele chega a ver um grande alvoroço. E aí, ele fala assim, gente, para que isso tudo? Para com isso, a menina está apenas dormindo, ela não está morta. As pessoas que estavam chorando começaram a rir. Isso é chave para a sua vida, para a minha vida. Porque o overflow, ele está na flor da pele aqui, com esse louvor, com essas palavras, com essa ministração. Mas a hora que a gente for lá fora para dar o testemunho, porque homens vê o exterior e não vê o interior, poderão rir de você, poderão rir da sua cara. Pessoas até que estavam achando legal essa caminhada sua aí. Mano, igreja massa, hein, mano? Igreja legal, tem uns caras com cabelo muito louco, muito massa. Tem até brinco, pode, hein? É de parede preta? É, mas tem branca também e tal. Mas não é do Santos, nem do Corinthians, graças a Deus. Mas de verdade, em nome de Jesus, não permita que as pessoas que estão fora do propósito, do overflow da sua vida, elas te tirem do propósito. É começo, meio e fim, e o fim da lei. Nós precisamos avançar com isso. É melhor o fim das coisas do que o início. Então, se você começou bem lá atrás, o seu barco, o seu ministério bombou, foi iate ou foi barquinho, não importa. O que importa é como que nós vamos terminar. Importa os frutos que nós teremos para dar, para mostrar. Porque a sua salvação está garantida no sangue de Jesus, no seu arrependimento e na sua fé. Agora o seu galardão é de acordo com o que você está fazendo com o propósito que Deus te deu. Quantos querem? Então você não pode permitir, cara, que as pessoas que choram com você comecem a rir de você e te tirem do propósito. Porque às vezes eles são fáceis em chorar com você, mas na hora de você dar um passo e contar alguma coisa que Jesus está fazendo, pode ser que eles riem, pode ser que eles vão começar a te tirar, pode ser seu cônjuge, pode ser que seja quem for. Lembra que a porta é estreita. Ela não é estreita só porque ela é difícil, ela é estreita porque você passa sozinho. É você que vai dar conta da sua alma. Não, minha esposa. Não, Vande, eu te dei o meu filho Jesus. Essa será a resposta para qualquer desculpa nossa de nós nos ausentarmos do propósito dele. Ele vai ter uma resposta só: mas eu te dei o meu filho Jesus. Vocês estão aí? E aí não há nenhum argumento contra isso. Nenhum argumento. Porque me abusaram, porque judiaram, porque o barco que eu navegava violentamente lá atrás, na outra paróquia, me feriram e tal. Quem te feriu não foi a noiva, não foi a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não fere ninguém. A igreja de Jesus, ela é sem mancha, sem mácula, ela é maravilhosa, ela é soberana. Nós estamos aqui protegendo, adornando e esperando o nosso noivo chegar. Então vocês já conhecem o final da história. Jesus manda todo mundo para fora. Ele entra apenas com Pedro, Tiago e João. Fala: a igreja de Jesus, a minha família espiritual. Você não vai sozinho para lugar nenhum, cara. Vamos lá, moça. E ele entra junto com quem? Com o pai e com a mãe. E aí ele olha para a menina e ele diz assim: Talita cum, levante-se. E imediatamente a menina se levanta. E ele pede para alguém dar alguma coisa para aquela menina comer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Overflow não é um arrepio para você sair daqui e falar: cara, que avivamento legal. Porque o avivamento, ele se mantém quando tocamos a sociedade. O avivamento verdadeiro, genuíno, é quando as pessoas vão te olhar no seu trabalho, mesmo rindo ou mesmo chorando, e elas vão ver: cara, tem alguma coisa diferente acontecendo com essa pessoa.
porque quando acontece interiormente, se expressa. Quando acontece interiormente, as pessoas vão ver, porque eles só veem o exterior. E nós poderemos falar de algo que transforma o interior. Vocês estão aí ou não? Se coloca de pé aí no nome de Jesus. Jairo significa aquele que Deus ilumina. Sabe, Jairo foi iluminado por um milagre. Eu acho que eu já falei esse texto aqui, eu estou carregando ele para sempre na minha vida. Ei, Betsaida, ei, Corazim, ai de vocês, no dia do juízo, no último dia, haverá mais milagre para Sodoma do que para vocês, porque vocês viram milagres muito mais do que todo mundo, mas vocês não se arrependeram. Eu amo isso, sabe por quê? Porque se a gente buscar um milagre e nos contentar com um milagre, nós podemos não nos arrepender. Vamos lá, por favor. Nós precisamos ser homens e mulheres que vão se arrepender. Aí o overflow, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Aí pode vir milagre, pode vir o que for. A nossa fome e nossa sede cresce em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus, o seu Filho, porque é nisso que consiste a salvação. Vamos cantar então, hein? Vamos adorar Jesus. Eu não sei como é que termina isso, cara. Vem aqui você que é o pai da casa aqui, você que é o anjo da igreja. O anjo